Essa é minha mãe. Essa é minha mãe. As palavras cortaram o ar como um trovão. Zaria Monroe ficou parada, congelada, com os olhos fixos no medalhão prateado em formato de coração, balançando suavemente no pescoço de Alistair Rockford, bilionário, magnata da tecnologia e um dos homens mais poderosos de Nova York. Em sua mão, uma taça de vinho despedaçada sangrava Merlot pelo chão de mármore polido do gala de Midtown. Sua bandeja havia caído segundos atrás, mas o som já não importava mais. Tudo o que importava era o retrato em miniatura dentro daquele medalhão. Não era apenas uma coincidência. Não era apenas uma semelhança passageira. Era sua mãe, a mãe que ela não via desde os 5 anos de idade. O salão de baile ficou em silêncio. O tilintar dos garfos, o jazz de fundo, os negócios murmurados que valiam milhões, tudo havia sumido. Todas as cabeças se viraram. Cada sussurro carregava julgamento. Ela está causando uma cena? Mais uma garota atrás de dinheiro. Zaria não era apenas uma garçonete negra em um salão de designers cheio de pessoas brancas. Ela era uma filha com um rosto cheio de dor, coragem e fúria. E esta noite a máscara rachou. Isso não é apenas mais um jantar que deu errado. Este é o início de uma verdade tão profundamente enterrada que foi preciso um milagre para desenterrá-la. Porque o homem segurando aquele medalhão, ele não era um estranho. E isso não foi um erro. Bem-vindos ao Valor Oculto, onde histórias negras, aquelas que nunca deveriam ter sido contadas, finalmente encontram uma voz. O que vocês estão prestes a ouvir é uma história de identidade negada, de racismo envolto em riqueza e de uma jovem corajosa que ousa falar uma verdade que todos os outros tentaram enterrar. Isso não é apenas sobre um medalhão, é sobre legado. É sobre uma família separada por mentiras e finalmente colocada cara a cara com a verdade. Então fiquem conosco porque uma vez que vocês souberem o que realmente aconteceu, não conseguirão desviar o olhar. E se esta história desperta algo em vocês, apertem o botão de inscrição e sigam o Valor Oculto, onde a verdade é finalmente contada. Uma história não contada de cada vez. Agora, vamos começar. Zaria Monroe nunca se encaixou no molde que a sociedade traçou para ela. Aos apenas 23 anos, ela já havia sobrevivido mais do que a maioria das pessoas enfrenta em uma vida inteira. Criada em um lar de acolhimento lotado no Bronx depois que sua mãe desapareceu sem deixar rastro, Zaria aprendeu cedo que o mundo não vem com redes de segurança, especialmente não para garotas negras sem sobrenomes que abrem portas. Ela não tinha paz. Ela não tinha dinheiro. O que ela tinha era determinação, beleza e uma mente afiada que se recusava a ser silenciada. Durante o dia, Zaria trabalhava turnos duplos no Crown Pearl, um restaurante sofisticado de Manhattan, conhecido por sua clientela de celebridades, padrões impossíveis e funcionários descaradamente brancos. Ela era a única mulher negra no salão, e a gerência fazia questão de que ela nunca se esquecesse disso. Ela era chamada de a ajudante mais de uma vez, às vezes com um sorriso irônico, às vezes com um olhar furioso. Clientes questionavam se ela pertencia ao lugar. Supervisores checavam seus pedidos 2 vezes, mas nunca os de seus colegas. E ainda assim, todas as noites ela aparecia com calças sociais passadas, cabelo preso em um coque arrumado e aquele fogo silencioso característico em seus olhos. Porque este trabalho, por mais degradante que às vezes parecesse, pagava seu aluguel. A mantinha na cidade que ela se recusava a abandonar. E mais importante, permitia que ela continuasse sonhando. Zaria era uma artista de coração. Entre os turnos, ela desenhava rostos em guardanapos, cenas em recibos, cores da memória. Seu sonho era um dia abrir sua própria galeria. Um espaço que contasse histórias como a dela. Histórias que não eram polidas ou perfeitas, mas cruas, resistentes e reais. Ela tinha talento. Todo mundo que via seu trabalho dizia isso. Mas em um mundo construído sobre conexões e capital, talento não era suficiente. Ela precisava de uma oportunidade. Ela nunca imaginou que essa oportunidade viria na forma de um medalhão prateado, ou que a levaria ao homem que poderia ter as respostas para uma vida inteira de silêncio. Zaria não fazia ideia de que seu mundo estava prestes a se desmoronar e se realinhar no mesmo fôlego. Ela não sabia que falar 5 palavras explosivas, "Essa é minha mãe", viraria sua vida inteira de cabeça para baixo. Mas quando você passa a vida inteira procurando pela verdade, às vezes a verdade te encontra primeiro. E para Zaria Monroe, a busca estava apenas começando. Era para ser apenas mais um turno de quarta-feira à noite.
O Crown Pearl estava fervilhando com sua energia usual da alta sociedade. Corretores da bolsa rindo sobre coquetéis. Influencers buscando selfies perfeitas. E celebridades se escondendo atrás de óculos escuros em mesas de canto. Zaria Monroe se movia por tudo isso com graça praticada. Sua bandeja equilibrada, seus passos leves, seu sorriso treinado. Ela havia atendido bilionários da tecnologia e bebês de fundos fiduciários sem piscar. Mas esta noite parecia diferente e ela não conseguia explicar por quê. Então ele entrou. Alistair Rockford. Mesmo pessoas que não liam revistas econômicas conheciam seu nome. Ele era o tipo de homem que fazia manchetes sem dizer uma palavra. Terno afiado, cabelo prateado, e uma presença que fazia o ambiente ficar em silêncio. Ele não precisava de apresentação. Todo mundo sabia quem ele era. O CEO da Rockford Dynamics vale bilhões, intocável. Zaria foi designada para sua mesa. Ela se aproximou com o cumprimento padrão, mascarando os nervos que cresciam em seu peito. Ele mal olhou para cima, murmurando seu pedido de bebida. Mas algo sobre sua voz enviou um arrepio estranho pela espinha dela. Quando ela se inclinou para colocar o guardanapo em seu lugar, ela notou um medalhão prateado em formato de coração, repousando contra o branco cristalino de sua camisa. Ele balançou ligeiramente quando ele se moveu, o suficiente para o fecho se soltar. E então ela viu a foto lá dentro, o rosto de uma mulher, pele marrom quente, olhos amendoados, uma marca de nascença distintiva na bochecha esquerda. A respiração de Zaria parou. Sua bandeja escorregou. A taça de vinho caiu e explodiu no chão. Líquido vermelho espirrando pelos seus sapatos. Mas ela não se importou. Ela estava olhando para a foto. A imagem que ela havia memorizado de uma foto rasgada que guardava na carteira. O rosto que via em seus sonhos. O rosto que pensou que nunca veria novamente, sua mãe. O ambiente girou. Ela olhou diretamente para Rockford, apontou para o medalhão e disse mais alto do que pretendia. Essa é minha mãe. O ambiente ficou em silêncio. Rockford a encarou como se tivesse visto um fantasma. Naquele momento o tempo pareceu parar. Zaria não sabia como ou por que este homem tinha aquela foto. Mas algo profundo em sua alma lhe disse que isso não era um erro. Não era uma coincidência. Era uma porta se abrindo. E ela estava prestes a atravessá-la diretamente. Zaria Monroe não dormiu naquela noite. Nem um minuto. Ela ficou deitada em seu colchão gasto em seu apartamento de um quarto no Bronx, olhando para o teto, sua mente correndo em círculos. Seu telefone repousava ao lado dela. Tela rachada. A mesma foto puxada repetidas vezes. Sua mãe, Molina Walker. A única foto que tinha. A única prova de quem sua mãe era. E agora, aparentemente não a única cópia. Porque aquela mesma foto, os mesmos olhos, o mesmo sorriso, a mesma marca de nascença estava dentro do medalhão de Alistair Rockford. Zaria sabia o que havia visto e não ia deixar passar. Ao amanhecer, ela havia feito uma lista. Não era longa, mas era focada. Quem é Alistair Rockford? Qual é sua conexão com Molina Walker? Por que ele tem aquele medalhão? Ela investigou cada artigo, post de blog e entrevista que conseguiu encontrar. A maior parte era corporativa sobre aquisições, IPOs, contas offshore. Nada pessoal. Nenhuma menção de uma mulher chamada Molina. Ela procurou mais fundo usando bancos de dados públicos, arquivos da Previdência Social e até fóruns para adotados. Ela encontrou um resultado, um registro mostrando que Molina Walker havia uma vez trabalhado para a Rockford Holdings, quase 24 anos atrás como assistente pessoal. Foi o primeiro e único rastro de sua mãe conectado a Rockford. Depois nada. O instinto de Zaria lhe dizia que isso não era um acidente. Ela não acreditava no destino, mas acreditava em instintos. E algo em seus ossos disse: este homem tem respostas. Respostas reais. No dia seguinte, Zaria acordou com uma missão e uma pasta impressa agarrada em suas mãos como armadura. Ela vestiu seu blazer mais limpo, prendeu seus cachos em um coque apertado e fez a viagem de 1 hora do Bronx até Midtown. Suas mãos tremiam no metrô, mas seus olhos permaneciam focados. Hoje ela entraria na Rockford Holdings e exigiria respostas. Pelo menos esse era o plano. O prédio era uma fortaleza de vidro e aço, subindo 40 andares no céu de Manhattan. O lobby da frente brilhava com pisos de mármore, corrimãos cromados e tensão silenciosa. Todo mundo que entrava usava ternos sob medida, relógios caros e expressões que diziam: eu pertenço aqui.
Zaria entrou segurando sua pasta e prendendo a respiração. Ela se aproximou da recepção. Oi. Ela começou, sua voz firme. Preciso falar com o Sr. Rockford. É pessoal. A recepcionista nem olhou para cima. Você tem um agendamento? Não, mas é urgente. É sobre alguém chamada Molina Walker. Isso chamou sua atenção por apenas um segundo. Então veio o sorriso irônico. Você acha que pode entrar em uma empresa de bilhões de dólares sem agendamento e simplesmente ver o CEO? Zaria abriu a boca para explicar, mas outra voz cortou por trás. Acho que ela está confusa. Talvez esteja procurando a limpeza. Veio de um homem em terno azul marinho. Alto, arrogante e caro. Ele olhou Zaria de cima a baixo como se ela fosse um inseto em seu para-brisa. Risos ondularam da mesa de segurança. A garganta de Zaria apertou. Não estou aqui para um emprego, ela disse secamente. Estou aqui por respostas. Bem, querida, o homem respondeu. Talvez tente o atendimento ao cliente ou, melhor ainda, YouTube. É para lá que todas as teorias da conspiração vão hoje em dia. Antes que ela pudesse responder, um segurança apareceu. Senhora, vou ter que pedir para você sair. Zaria manteve sua posição. Não vou sair até... Mas ela não terminou porque 2 guardas já estavam a escoltando em direção à porta. Pessoas olharam, algumas com curiosidade, outras com irritação, algumas com nojo aberto. Do lado de fora, o vento estava mais frio do que antes. Zaria ficou na calçada, humilhada, furiosa e mais certa do que nunca. Eles podiam rir. Podiam arrastá-la para fora, mas não podiam impedi-la de descobrir a verdade. Não agora. Nunca. Zaria mal havia chegado à esquina da quinta com East 49th antes do peso de tudo começar a bater. Ela continuou caminhando, cabeça baixa, mandíbula cerrada, até que as torres de vidro ao seu redor ficaram borradas atrás de lágrimas raivosas. Mas justo quando ela alcançou seu telefone, pronta para ligar para a única amiga em quem confiava para acalmá-la, ela ouviu uma voz atrás dela. Senhorita Monroe. Ela se virou bruscamente. Um homem em um casaco cinza escuro se aproximou dela, cauteloso, mas não hostil. Final dos 30, talvez início dos 40. Bem arrumado, profissional, não segurança. Eu vi o que aconteceu, ele disse calmamente. Sou Marcus Langston. Trabalho para o Sr. Rockford, sua equipe executiva. A postura de Zaria enrijeceu. Marcus olhou ao redor. Não tenho muito tempo, mas acho que você deveria ver algo. Sem esperar permissão, ele puxou uma fotografia dobrada do bolso do casaco. Antiga, desbotada pelo tempo, ele a entregou para ela. Zaria a olhou com incredulidade. Era sua mãe, mais jovem, sorrindo, parada ao lado de um Alistair Rockford muito mais jovem em uma praia. Eles não eram apenas colegas de trabalho. Eles pareciam apaixonados. Uma brisa suave soprou pela rua, mas Zaria não conseguiu senti-la. Onde você conseguiu isso? Ela perguntou. Marcus manteve sua voz baixa. Encontrei anos atrás em uma gaveta de arquivo antigo. Ninguém fala sobre ela, mas me lembro de vê-la uma vez, Molina. Ela trabalhava para o Sr. Rockford no início dos anos 2000. Brilhante, linda. Ela simplesmente desapareceu. Zaria segurou a foto como se fosse ouro. Ela não desapareceu, ela sussurrou. Ela era minha mãe. Marcus estudou seu rosto. Eu acredito em você. Por que você está me ajudando? Ela perguntou. Ele hesitou. Porque algumas verdades não merecem ficar enterradas. E você se parece exatamente com ela. O confronto no escritório privado de Alistair revelou uma verdade ainda mais devastadora. Ele não apenas conhecia Molina, ele a amava. Mas sua família, especificamente seu pai, não podia tolerar que um Rockford estivesse com uma mulher negra. Quando soube que Molina havia desaparecido, Alistair revelou com a voz quebrada. Eu procurei, mas não o suficiente. Não da maneira que deveria ter procurado. Ele entregou a Zaria um arquivo fino. Dentro estava um registro de uma clínica psiquiátrica privada. Centro Psiquiátrico Northwood. Molina Walker admitida em maio de 2002, diagnosticada com comportamento delirante, instabilidade emocional. Ela não estava instável, Zaria disse. Ela estava aterrorizada. Alistair assentiu, sua voz mal um sussurro. Ela foi institucionalizada contra sua vontade. Meu pai puxou cordas. Ele a fez ser internada. E o incêndio? Zaria perguntou. Houve um incêndio na clínica em 2015, ele disse. Várias vidas perdidas. O nome dela estava listado entre os não confirmados.
Nenhum corpo? Zaria perguntou. Ele balançou a cabeça. Nenhum encerramento, nenhum funeral, apenas cinzas. Zaria fechou o arquivo. Isso não era apenas sobre abandono, era sobre apagamento. E pela primeira vez em sua vida, ela percebeu que sua mãe não a havia deixado para trás. Ela havia sido levada. Dias depois, Alistair Rockford fez um anúncio público que chocou a mídia. Ele não apenas reconheceu publicamente seu relacionamento passado com Molina Walker, mas confirmou que havia recentemente descoberto ter uma filha nascida desse relacionamento. Zaria Monroe. A mídia enlouqueceu. Alguns o elogiaram por assumir a responsabilidade. Outros o acusaram de tentar limpar sua imagem. Zaria não se importava com a opinião pública. Ela queria saber o que ele faria além de palavras. No dia seguinte, um convite formal chegou ao seu apartamento. Era manuscrito do próprio Alistair. Ele a convidava para participar de um evento privado na sede da Fundação Rockford. Quando ela chegou, não sabia o que esperar. O que ela viu foi inesperado. Um novo programa de bolsas estava sendo lançado em nome de Molina Walker, totalmente financiado, oferecendo bolsas integrais e mentorias para jovens mulheres negras que seguem carreiras nas artes, justiça social e saúde mental. O sucesso não veio fácil para Zaria. A exposição pública trouxe tanto apoio quanto críticas cruéis. Pessoas questionavam seus motivos, sua autenticidade, seu direito de reivindicar essa herança. Mas Zaria encontrou sua voz através da arte. Ela começou a pintar sua história. A dor, a raiva, a injustiça, a esperança. Sua obra O Custo do Silêncio foi aceita em uma exposição coletiva em uma galeria do Brooklyn. Críticos a chamaram de assombrosa, real, necessária. Um ano depois, Zaria Monroe estava em um palco que nunca imaginou alcançar. Ela havia sido nomeada para o Prêmio de Voz Emergente na Arte Americana, um reconhecimento nacional para jovens artistas que estavam usando seu trabalho para desafiar o status quo. Em seu discurso de aceitação, ela disse: "Cresci em um mundo que tentou apagar a voz da minha mãe, que me disse que eu era demais, muito alta, muito brava, muito negra. Mas minha mãe, Molina Walker, ela era tudo o que eu esperava me tornar, corajosa, brilhante e cheia de amor. E mesmo que o mundo tenha tentado silenciá-la, ela ainda fala através de mim, através de cada pincelada, através de cada verdade que pinto na luz." Zaria Monroe não pediu para se tornar um símbolo. Ela não buscou fama. Ela não queria holofotes. Tudo o que sempre quis foi a verdade. O que ela conseguiu foi algo mais profundo. Ela aprendeu que a verdade nem sempre vem embrulhada em justiça. Às vezes é bagunçada, desconfortável, até desoladora. Mas ainda é sua, e uma vez que você a reivindica, ninguém pode tirá-la novamente. Ela aprendeu que o silêncio, especialmente quando é forçado sobre você, pode ser mais violento que palavras. Que vidas inteiras podem ser apagadas, reescritas ou enterradas, a menos que alguém seja corajoso o suficiente para cavar. E talvez a coisa mais importante que ela aprendeu é que o perdão não é fraqueza. O perdão não é sobre desculpar o passado. É sobre escolher não deixar o passado manter seu futuro refém. Zaria escolheu construir, não apenas para si mesma, mas para as gerações que vêm atrás dela, através de sua arte, através de sua história, e através de cada jovem voz que ela agora orienta. Ela está transformando dor em propósito. Sua mãe, Molina Walker, nunca será esquecida novamente. E o medalhão que uma vez guardou uma verdade escondida, agora ele está pendurado em um museu. Um lembrete permanente de uma voz uma vez silenciada, agora ecoando mais alto do que nunca. Então, o que isso significa para nós? Para vocês, significa que sua história importa. Não importa de onde vocês vêm, não importa o que passaram, sua verdade não é pequena demais, tarde demais, ou complicada demais para importar. Falem, pintem, escrevam, vivam. Porque quando vocês são donos de sua história, vocês dão permissão para outros fazerem o mesmo. E às vezes é assim que a cura começa. Se a jornada de Zaria os tocou, se os lembrou de sua própria história ou de alguém que conhecem, não deixem acabar aqui. Há milhares de vozes como a dela esperando para serem ouvidas, esperando que alguém diga: "Eu vejo vocês, eu acredito em vocês." No Valor Oculto compartilhamos histórias negras reais que nunca deveriam ter ficado enterradas. E toda vez que vocês curtem, comentam ou compartilham,
Vocês ajudam a trazer essas vozes para frente. Então, se esta história falou com vocês, apertem o botão de inscrição, deixem um comentário abaixo, nos digam qual parte os atingiu mais forte. E voltem na próxima semana para outra história que pode mudar como vocês veem o mundo. Porque a verdade, quando falada em voz alta, nunca é apenas uma história. É uma revolução.